Um homem de 64 anos com uma aposentadoria e um divórcio nas costas escreveu exatamente porque nunca deixaria outra mulher entrar em sua vida e encerrou todo o comentário com uma única palavra: alívio. Neste vídeo, vou te mostrar por que milhares de homens mais velhos estão tomando exatamente essa mesma decisão e por que a vida que todos diziam que eles lamentariam é a que eles estão lutando para proteger. Eles não estão sozinhos, não estão amargurados. Eles acordam todas as manhãs em uma vida que finalmente lhes pertence. E mais adiante neste vídeo, vou compartilhar um comentário que recebeu mais de 1000 curtidas em 24 horas de um homem que resumiu toda a realidade financeira dessa escolha em uma única frase. E vou te falar sobre um homem que passou décadas sendo rejeitado por mulheres e chegou a entender que cada uma dessas rejeições era, na verdade, a mão de Deus mantendo-o no caminho certo. Porque a história que te contaram sobre homens que vivem sozinhos está totalmente errada. E, irmão, ao final disso, você saberá exatamente o porquê. Sabe o que era engraçado? Ninguém fala sobre o momento em que isso realmente acontece. Não o divórcio, não a separação, mas o momento dentro da sua própria cabeça em que algo simplesmente para. Você acorda uma manhã e a primeira coisa em que pensa é no que quer para o café da manhã. Não no humor dela, nem no que esqueceu de fazer, nem na conversa que está adiando há 3 semanas, apenas no café da manhã. E você fica ali deitado por um segundo pensando: espera, quando foi que isso deixou de ser o normal? Esse é o momento. É aí que isso começa para a maioria desses homens. Sem grandes explosões, sem saídas dramáticas, apenas uma manhã de terça-feira tranquila em que você percebeu que sua própria cabeça era sua novamente. E como isso parecia bom. Isso te dizia tudo sobre o quão ruim as coisas tinham ficado. E uma vez que você sente isso, não pode mais fingir que não sente. Algo muda e não volta atrás. Agora, é isto o que esses homens te dirão. Os que vivem assim há 5 anos, 10 anos, alguns até mais. Eles não descrevem isso como uma perda, nenhum deles. Eles descrevem da mesma forma que você descreve sair de um carro após uma viagem de 12 horas. Aquele suspiro, aquele momento em que você estica as pernas e pensa: eu não tinha percebido o quanto estava encolhido, porque ninguém lhes disse que isso estava do outro lado. Ninguém se sentou com eles e disse: olha, se você parar de tentar se encaixar em algo que nunca foi construído para você, o que você encontra não é o vazio, é simplesmente a sua vida. Aquela que não exige que você seja uma versão menor, mais calada e mais cuidadosamente editada de si mesmo a cada dia, apenas para manter a paz. Isso é o que eles encontraram, e cada um deles te dirá a mesma coisa. Eles desejariam ter encontrado isso antes. Mas aqui está a parte de que ninguém fala. Isso não veio de graça. Houve um preço real. E antes que você possa entender por que o outro lado parece como parece, você precisa entender o que realmente custou a esses homens para chegar lá. Sabe o que ninguém pergunta nunca? Quando te dizem para tentar de novo, quando dizem que a mulher certa está esperando por você, quando sua irmã te dá aquele discurso sobre companhia, ninguém nunca para perguntar o que você já deu. Ninguém se senta com você para somar tudo. São os 30 anos trabalhando 50 horas por semana. Não porque você amava, mas porque é com o que você se comprometeu quando disse: sim, eu aceito. Você era o provedor, o que consertava tudo, o cara que chegava em casa exausto e ainda tinha que descobrir o que estava acontecendo antes mesmo de tirar os sapatos. Você gerenciava os humores dela, navegava pelas emoções dela, andava na ponta dos pés sobre minas que você não tinha plantado e de alguma forma nunca era o suficiente. Você costumava ir ao hipódromo aos sábados. Você tinha seus números, tinha seus amigos, passava 3 horas na casa de apostas, assistindo às corridas nas TVs, com um café e um guia de corridas, e ninguém precisava de nada de você. Isso parou por volta do 4º ano. Coisas demais para fazer, prioridades erradas, você deixou para lá. A maioria de vocês deixou algo para lá. Imagine isto. É terça-feira. Você está no estacionamento do trabalho às 17h45. Você está ali sentado há 20 minutos, não porque esqueceu nada, nem porque está em uma ligação, mas porque ainda não está pronto para entrar,
porque o interior do seu carro é o lugar mais tranquilo da sua vida neste momento. E você sabe que no segundo em que cruzar aquela porta, a noite começa a se gerenciar sozinha. Você se sentou naquele estacionamento. Talvez não exatamente naquele, mas você conhece a sensação. Você observava casais em restaurantes e percebia que nunca tinha tido aquilo realmente, nem em 30 anos de tentativa. E as decisões, onde morar, como passar as férias, quais amigos eram aceitáveis. A maioria era feita do jeito dela. Não porque ela estivesse certa, mas porque a paz era mais fácil do que a briga. E é isso que me mata, porque ouço isso todos os dias de homens nestes comentários. Você deu apoio e recebeu silêncio. Você apareceu durante as crises dela e ela desapareceu durante as suas. Você passou décadas sendo um pouco menos do que você mesmo em sua própria casa, porque a versão completa de você gerava atrito demais para a situação. Alguns de vocês fizeram isso por 30 anos e chamaram de amor. O que os homens que foram embora entendem agora, e o que a maioria levou tempo demais para ver, é que não era amor, era trabalho. Um trabalho constante, invisível e não remunerado. E o único salário era o direito de continuar fazendo isso amanhã. Alguém deixou um comentário em um de nossos vídeos, sob o nome de Red Soul 61, e disse algo que me deixou gelado. Ele disse: a solidão não exige sentimento de solidão. A paz e o silêncio não exigem tédio. Aí está todo o argumento. Red Soul 61 deu várias chances aos relacionamentos. Viu os mesmos padrões se repetirem todas as vezes e finalmente parou de perguntar: quando você vai encontrar a certa? E começou a perguntar: o que eu estou procurando realmente? Quando ele se sentou para refletir com honestidade, a resposta não foi outro relacionamento, mas o que ele já tinha: seu cachorro, suas rotinas, uma tarde de terça-feira que pertence inteiramente a ele. Ele descobriu algo que a maioria dos homens passa a vida inteira perseguindo e nunca alcança: simplesmente clareza e o direito de decidir como seus próprios dias transcorrem. E vou te dizer uma coisa: o comentário que captura tudo isso melhor do que qualquer coisa que já li veio de um homem da nossa comunidade que passou a vida inteira sendo ignorado. E o que ele descobriu sobre cada mulher que passou por ele vai te deixar gelado. Isso virá em alguns minutos. Pero primeiro, porque a gente sempre se equivoca en esto. A sociedade apresenta esta eleição como um fracasso, como lo que sucede quando algo salió mal, quando não pudiste hacer que funcionara. El enfoque es siempre de carencia, siempre sobre lo que te falta a ti. Pero los hombres que lo viven te dirán algo diferente. Los que parecen destrozados no son los que están sentados tranquilamente en sus propias casas un sábado por la noche, comiendo lo que quieren, durmiendo sin ansiedad. Los que están destrozados son los que aguantan a duras penas en matrimonios que dejaron de funcionar hace 8 años, comprobando la temperatura de la casa antes de decir una palabra, gastando más energía en gestionar la relación que en vivir su propia vida. El hombre mayor que eligió la soledad no se rindió. Hizo algo más difícil. Miró honestamente lo que una relación le estaba costando realmente. Lo sopesó frente a lo que le habían dicho que valía y tomó una decisión. Se eligió a sí mismo, quizá por primera vez en mucho tiempo. Agora, ouça isto, porque isso captura melhor do que eu mesmo poderia dizer. Alguém comentou em um de nossos vídeos anteriores sob o nome de Paranormal Pat. Ele tem 60 anos, nunca se casou. Passou toda a sua vida profissional construindo suas finanças, sua independência, uma vida que realmente lhe pertencia. E enquanto fazia isso durante seus 30, 40 e 50 anos, as mulheres que não se interessaram quando ele não tinha nada se interessaram muito quando ele teve algo. Ele sabe exatamente o porquê. Ele vê com clareza e não está amargurado com isso. Ele deixou um comentário no qual toda a comunidade parou. Ele disse: a rejeição delas foi a proteção de Deus. Leia isso de novo. A rejeição delas foi a proteção de Deus. Isso não é algo que um homem amargurado diz. Um homem amargurado tem uma lista de queixas e quer que você ouça todas. Essa frase vem de um lugar completamente diferente. Vem de um homem que teve distância suficiente, tempo suficiente e perspectiva suficiente para olhar para trás para todo o arco de sua vida e ver que as portas fechadas foram, na verdade, o que o manteve livre,
que cada mulher que passou por ele, cada relacionamento que desmoronou, cada vez que ele foi ignorado por alguém mais chamativo, tudo isso foi proteção contra décadas de trabalho emocional, de financiar o estilo de vida de outra pessoa, da lenta reestruturação de si mesmo que ocorre em relacionamentos que não se encaixam. Ele não perdeu nada. Ele estava sendo guardado para algo melhor. Isso é sabedoria, daquela que só se obtém vivendo o suficiente para ver o arco completo. E uma vez que essa clareza se estabelece, uma vez que você faz o balanço emocional e faz as pazes com isso, algo mais ganha destaque. Algo prático sobre o qual esses homens não falam em público, mas no qual pensam absolutamente em particular. O dinheiro. Um dos homens da nossa comunidade, isso veio de um comentário em nosso vídeo sobre aposentadoria, disse algo que rendeu mais de 1000 curtidas em menos de um dia. Ele disse: é incrível quanto menos dinheiro eu preciso quando não tenho uma mulher na minha vida. 1000 pessoas curtiram porque 1000 pessoas sabiam exatamente o que ele queria dizer. E ele não estava reclamando, estava genuinamente surpreso. Porque ninguém te conta esta parte. Ninguém se senta com você e explica como é realmente o lado financeiro da solidão. Não a versão assustadora que usam para te manter na linha, mas a real, aquela que esses homens estão vivendo de verdade. Ninguém fala desta parte com honestidade, então vamos fazer isso agora mesmo. Quando você remove uma parceira da equação aos 60 ou 65 anos, algo acontece com suas finanças para o qual a maioria dos homens não está preparada. Elas se tornam mais simples, mais leves, não porque você seja pão duro ou porque tenha desistido de viver bem, mas porque os gastos fixos que vinham com o relacionamento desaparecem discretamente. E você não percebe o quanto estava te custando até que eles não estejam mais lá. Pense no que muda realmente. Não há que financiar o estilo de vida de uma segunda pessoa, nem férias escolhidas de acordo com as preferências dela, nem eventos em que você comparece por obrigação, nem presentes para pessoas que você mal conhece. Esse desvio financeiro lento para gastos que servem ao relacionamento em vez de servir à sua vida real, isso para. Essa história não é incomum. Os números variam, mas a matemática é sempre a mesma. Subtraia a pessoa que gasta seu dinheiro e, de repente, há dinheiro. Esses homens não estão se privando de nada, estão redirecionando. Cada dólar que costumava ir para manter um relacionamento, agora constrói algo que realmente lhes pertence. Isso não é algo insignificante. Aos 60, 65 ou 70 anos, quando o percurso está definido e cada ano conta, a clareza financeira que vem com a solidão é uma das vantagens mais subestimadas que esses homens têm. Eles sabem exatamente o que têm, exatamente para onde vai e ninguém está negociando com eles sobre isso. Deixe um comentário abaixo se você sentiu essa mudança. Quero saber como foi essa clareza financeira na primeira vez que você a experimentou de verdade. Agora, aqui está a pergunta que todo mundo faz em seguida. E se você tomou essa decisão, já a ouviu 100 vezes, e quero respondê-la adequadamente, porque a resposta pode te surpreender. As pessoas vão te perguntar se você está sozinho. Elas perguntam como se já soubessem a resposta, como se não pudessem imaginar um homem que esteja sozinho e não esteja sofrendo. Deixe-me dizer o que você não sente falta. Você não sente falta do drama, das brigas que surgiam do nada porque alguém estava entediado ou ansioso ou precisava testar algo. A discussão que não era realmente sobre o que parecia ser. A desculpa que foi aceita, mas nunca totalmente esquecida. Você não sente falta da vigilância, das perguntas sobre onde você esteve, com quem estava falando, porque parece distraído, a sensação de ser observado em sua própria casa. O trabalho emocional também desapareceu. Analisar o ambiente antes de cruzar sua própria porta da frente. Medir cada palavra. Pisar em ovos em um espaço que você pagou. Também desapareceu a lenta reestruturação. Os hobbies que ficaram espremidos, os amigos que se afastaram, os interesses que nunca se desenvolveram porque não havia espaço para eles em uma vida que havia sido reconstruída discretamente em torno de outra pessoa. Você se lembra de tudo, da mesma forma que se lembra de algo que costumava lhe custar tudo o que você tinha. E é isto o que o substituiu. Imagine isto em vez disso. Sábado de manhã, sem alarme.
Você acorda quando acorda. Prepara o café exatamente como você gosta. Senta-se onde tem vontade de sentar e então simplesmente decide. Talvez pegue o guia de corridas e vá à casa de apostas, ou passe no cassino e jogue algumas horas de queno. Talvez ligue para Frank e Eddie e o jogo de cartas seja na garagem de alguém hoje à noite e você apareça. Ou simplesmente não faz absolutamente nada. E tudo bem também, porque ninguém está contando os pontos. Esses homens recuperaram seus amigos. Recuperaram suas rotinas, as coisas que deixaram para lá com os anos. O hipódromo, as noites de cartas, as longas caminhadas, os números da loteria que jogam desde 1987. Eles os recuperaram, não porque essas coisas sejam profundas, mas porque são deles. Manhãs que começam limpas, tardes em que você retorna para a mesma casa que deixou. Sem tempestades esperando atrás da porta, sem atuações para ensaiar no caminho para a entrada. Apenas o espaço do jeito que você o deixou. Tranquilo, seu, exatamente como deve ser. E há algo que vale a pena saber aqui. Os dados do censo dos Erasure mostram que a porcentagem de homens entre 65 e 74 anos que vivem sozinhos quase dobrou desde 1970. E é isto o que as pesquisas continuam encontrando. Esses homens não estão desmoronando. Não estão isolados. Estão majoritariamente saudáveis. Estão conectados com pessoas que eles mesmos escolheram. E, de acordo com seus próprios relatos, estão melhor do que os homens ao seu redor, que ficaram em situações que tinham parado de funcionar há anos. Isso não é um acidente. Isso é o que acontece quando um homem para de gastar sua energia na coisa errada. Os homens que sabem disso, que realmente viveram os dois lados, acordam todas as manhãs em uma casa que está exatamente como a deixaram e sentem algo que alguns levaram um tempo para nomear corretamente: gratidão. Agora, esta é a parte sobre a qual ninguém te avisa. E se você já tomou essa decisão, sabe exatamente do que estou falando. O julgamento alheio, ele vem de todos os lados. Da sua família, de amigos casados, de mulheres que não te conhecem, mas que, de alguma forma, têm opiniões sobre a sua vida. E soa como preocupação, mas parece um ataque. Sua irmã te diz: você não quer companhia? Seu colega de trabalho, aquele que parece exausto toda segunda-feira, porque a esposa passou o fim de semana fazendo ele passar por uma corrida de obstáculos emocional, olha fixamente nos seus olhos e diz: viver sozinho não é vida. E você está ali pensando: irmão, estou vendo a sua miséria em tempo real, e você está dizendo para mim que eu tenho um problema. Isto é o que está acontecendo realmente. As pessoas que estão presas em algo se sentem desconfortáveis perto de pessoas que não estão. Sua liberdade não as inspira, elas a consideram ameaçadora. Porque se você pode ir embora e estar genuinamente melhor, o que isso diz sobre a decisão deles de ficar? Sua paz é um espelho no qual eles não pediram para se olhar. E cada vez que te veem em uma tarde de terça-feira, sem obrigações, sem dramas e sem ninguém te perguntando onde você esteve, algo neles muda um pouco. Essa mudança não é responsabilidade sua, mas eles tentarão fazer com que seja. Não deixe. Então, a verdadeira pergunta, a que realmente importa, é o que eles escolheram em seu lugar? Não apenas o que deixaram para trás, mas o que construíram em seu lugar. Como é realmente a vida diária quando você finalmente para de dar explicações? É isso que quero te mostrar a seguir. Todo mundo apresenta isso como uma perda, como desistência. A história de um homem que tentou, falhou e se conformou com o que sobrou. Eles entenderam tudo errado. Os homens que vivem isso há tempo suficiente para ter uma perspectiva real não estão descrevendo uma subtração. Eles construíram algo, algo deliberado. Uma vida moldada de acordo com suas próprias prioridades, seu próprio ritmo, sua ideia do que é realmente um bom dia. E então há uma história que impacta de forma diferente de todas as outras, porque não se trata de um homem que foi embora, mas de um homem que ficou. Ele comentou em um de nossos vídeos, casado há 40 anos, e mencionou quase de passagem que ele e sua esposa mantêm finanças completamente separadas desde o 5º ano. Decisão dele, acordo dela. Contas separadas, vidas financeiras separadas, dentro de um lar compartilhado. Ele continua lá, continua nisso.
E ao final do comentário, depois de expor tudo isso, escreveu uma única palavra: sorriso. É isso, apenas sorriso, como um homem que descobriu algo cedo o suficiente para protegê-lo, que encontrou a maneira de ficar na situação sem entregar tudo, que manteve algo genuinamente seu, e 4 décadas depois descobre que isso vale bem um sorriso tranquilo. E o que os amigos preocupados, os familiares inquietos, as pessoas que não conseguem entender, o que eles não conseguem processar, é simples. Esses homens não estão tristes, não estão fingindo, não estão esperando que alguém chegue e os faça mudar de ideia. Ninguém está tentando tirar o melhor de uma situação ruim aqui. Eles terminaram não porque estejam quebrados ou amargurados, ou tenham desistido da conexão humana, mas porque finalmente entendem que o que construíram vale mais do que qualquer pessoa já lhes ofereceu em troca. E em 1 minuto, vou te dizer exatamente como isso se parece na vida diária de um homem, em termos específicos. Porque esta é a parte que finalmente torna tudo real. Então, como isso realmente se parece? O que significa quando um homem finalmente escolhe a si mesmo? Significa que seu café da manhã é seu, sem ninguém entrando com um problema antes de você ter dado 2 goles. Significa que seu dinheiro vai para onde você decidir, não para a última emergência da mãe dela, nem para férias que você não queria, nem para manter um padrão de vida que nunca foi realmente seu para começar. Significa que quando você quer ir jogar seus números, você vai jogar seus números. Quando os amigos jogam cartas na garagem na sexta-noite, você está lá. Quando você tem vontade de passar uma tarde de sábado no hipódromo vendo os cavalos correrem, ninguém tem uma opinião sobre isso. Significa que seus fins de semana não tem nada que você não tenha colocado lá. Você passa uma semana inteira sem uma única briga, sem uma única negociação, sem um único momento em que teve que ser alguém diferente de quem você realmente é. E você acorda sem medo. Depois de décadas acordando já com atraso em algo, isso é tudo, irmão. E sei que alguns de vocês estão pensando, isso não é egoísta? Sim, é gloriosa e impenitentemente egoísta. Depois de 30 ou 40 anos colocando todos os outros em primeiro lugar e não recebendo nada remotamente parecido em troca, você conquistou cada segundo disso. Escolher a si mesmo não é desistir do amor, é desistir de um mau negócio. É olhar para o que você colocou em comparação com o que recebeu de volta e tomar a mesma decisão que qualquer homem racional tomaria sobre algo que lhe custou dinheiro por 30 anos. Você não continuaria investindo em algo que levou tudo e não te devolveu quase nada, e chamaria isso de lealdade. Você chamaria de loucura. Mas quando os homens fazem isso em um relacionamento, chamamos de compromisso. E quando eles finalmente param, nós os chamamos de quebrados. Eles não estão quebrados, são as pessoas mais lúcidas da sala. Se você já tomou essa decisão, você sabe. Sabe como foi aquela primeira manhã tranquila quando acordou e ninguém precisava de nada de você. E em vez de se sentir vazio, sentiu-se como você mesmo pela primeira vez em anos. Sabe o que é checar sua conta bancária e não se preparar para o pior. Conhece a sensação de um sábado sem nada nele que você não tenha escolhido. E se você está no limite disso agora, com medo do que as pessoas vão pensar, olhe para Kenneth. Olhe para a Paranormal Pat. Olhe para o homem que passou 40 anos em um casamento, protegendo algo que foi seu o tempo todo, e terminou seu comentário com uma palavra: sorriso. Todos eles também tiveram medo. Cada um deles esteve exatamente onde você está sentado agora. Isso se parece com paz, irmão. Deixe sua idade nos comentários e me conte como é sua vida agora, ou como você quer que ela seja. E se você conhece um homem que precise ouvir isso, envie para ele. Nos vemos no próximo. Cuide-se. Se esta história mudou sua forma de ver a força silenciosa da solidão, por favor, inscreva-se e dê um like no canal. Estamos descobrindo a história e as verdades que a sociedade tentou enterrar. Vamos cultivar um futuro de clareza. O próximo tesouro de sabedoria se abrirá em breve.